Olá, meus irmãos, hoje é dia 30 de junho, estamos aí na 13ª semana do Tempo Comum, último dia do mês de junho. Agradecemos o Senhor por mais um mês que estamos encerrando. Obrigado, Senhor, por tudo neste mês, por todas as graças e bênçãos que o Senhor nos deu a cada um de nós. Queremos acolher a todos vocês que estão me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor as nossas vidas e com confiança já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós, nessa reflexão do Evangelho de São Mateus, do capítulo 8, do 18 ao 22. E aqui nós vamos encontrar as exigências do seguimento de Jesus. Aquele que deseja ser discípulo do Senhor deve estar disposto e disponível em qualquer situação para ser anunciador do reino de Deus, isto é, compartilhar tanto a sua pobreza quanto também o seu desapego. E além disso, toda essa realidade deve estar acima dos interesses, preocupação. E o evangelho de hoje, Jesus, ele é muito claro. Ele diz que uma multidão seguia. Uma multidão seguia Jesus. Jesus passava para o outro lado da margem do lago. O evangelista São Lucas, ele disse que Jesus estava indo decididamente para Jerusalém, aonde ele sabia que ele iria morrer. E foi nessa caminhada que Jesus estava indo que aconteceu esses 3 episódios. Como o Evangelho hoje vai nos dizer? Que um mestre da lei que aproxima de Jesus e diz: eu te seguirei aonde queres que vá. Esse mestre da lei deveria ser um doutor da lei ou poderia ser um escriba, porque os escribas, eles interpretavam as escrituras, as leis de Moisés, para o povo. Esse doutor da lei, ele quer seguir Jesus. E a gente não sabe se ele quer seguir Jesus por convicções ou por orgulho, por vaidade. Porque Jesus fazia milagres. Porque muita gente quer seguir pessoas famosas, pessoas que são boas historicamente, que encantam multidões. E muitas vezes as pessoas seguem não com reta intenção. Muitas vezes a pessoa segue para se satisfazer, uma satisfação pessoal. E Jesus deixa bem claro para eles. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Essa expressão Filho do Homem, ela é muito interessante. Lá no Antigo Testamento era usado para identificar o Messias, que deveria vir. Por isso que Jesus, ele intitula essa expressão como Filho do Homem. Mas os apóstolos, eles entenderam. Eles entenderam que essa expressão significava o Filho de Deus, aquele que vem para salvar a humanidade. Lá na profecia de Daniel, no capítulo 7, no versículo 4, no versículo 14, Daniel fala: eu vi alguém como Filho do Homem, assim transcendente, glorioso. Ele está falando do Messias. Então Jesus, ele deixa claro para esse mestre da lei que quer te seguir. Ele diz que ele não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus deixa claro para o mestre da lei que ele não queira seguir Jesus achando que vai ter um descanso, que não queira seguir Jesus achando que vai aparecer, que vai se aparecer, vai ficar rico. Porque seguir Jesus é como os sacerdotes. Faz 3 votos: pobreza, obediência e castidade. Voto de pobreza é muito claro. Isso não quer dizer miséria, não. Pode ter tudo que precisa para cumprir com a missão, mas não deve ter luxo. O segundo é o voto da obediência. Os sacerdotes não fazem o que eles querem, não.
Eles é sempre obediente ao seu superior. E a castidade que é, não vai se casar. Os consagrados, as irmãs religiosas, freiras, também faz esses votos. Então, para seguir Jesus, não é uma vida fácil, não. E para nós que somos leigos também, não é uma vida fácil. Porque não podemos viver uma vida de prazeres. Tem que ser uma vida de oração, meditação, uma vida sacramental, uma vida apostólica, evangelizando na medida que cada um tem a oportunidade de levar o evangelho. O que nós vamos ver agora nesse evangelho é outro discípulo que diz para Jesus: deixa primeiro eu ir sepultar meu pai. E Jesus diz para ele: segue-me. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. A explicação que a gente encontra nos manuais que nos é dado, o que explica sobre a Bíblia, é muito claro. Porque alguns são chamados para o trabalho no reino de Deus, que deixa as coisas do mundo para as outras pessoas fazerem. Porque eles não estão trabalhando para o reino de Deus. A gente vê um exemplo aqui de um soldado que está empenhado numa batalha. Ele não vai sair da batalha para ir sepultar seu pai. Ele deixa que aqueles que estão em casa sepultem seu pai. Então, aquele que está empenhado no trabalho do reino de Deus, ele deixa as coisas do mundo para os outros fazerem. Porque o consagrado, eles estão empenhados no reino de Deus. Eles entregaram as suas vidas pelas coisas de Deus. Eles deixaram tudo, deixaram a família, deixaram todas as coisas para seguir Jesus, para estar ao serviço do reino de Deus. Só que isso, meus irmãos, não quer dizer que a pessoa vai descuidar dos seus familiares, não. Eles também estão sempre de olho na sua família, os seus familiares. Eles não desistem das suas famílias. Eles sabem cuidar das suas famílias também. Sabe por quê? São Paulo fala lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, São Paulo, ele fala uma coisa que é muito importante. Que aquele que descuida dos seus familiares é pior do que um infiel, é um renegado. Porque é possível você viver para o reino de Deus sem descuidar de seus familiares. Principalmente para as pessoas que são casadas, que muitas vezes está envolvida em pastorais, está sempre trabalhando na comunidade. E tudo isso é possível fazer sem descuidar da sua família. É muito importante que a gente que está inserido na comunidade também esteja sempre atento à formação, educação, à companhia dos filhos, estar sempre atento às suas necessidades e dar sempre a nossa assistência naquilo que a nossa família precisa, que os nossos filhos precisam. E isso é possível, porque Deus, ele sabe ajustar a nossa vida direitinho. Ele sabe fazer as coisas acontecer na hora certa. Ele faz com que o nosso tempo tenha possibilidade de fazer tudo. Tudo o que é preciso ser feito. E aqui no Evangelho, a gente vai ver um terceiro caso. Que São Mateus, no Evangelho, ele não narra, mas São Lucas narra que aquele que diz, deixa primeiro sepultar meu pai, Jesus diz para ele, Jesus vai dizer para ele, olha que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino do céu, do reino de Deus. Este arar a terra lá no tempo de Jesus, isso era uma coisa muito comum. Arava a terra com boi. Eu não sei se você já viu como se arava a terra com boi. São dois boi que é colocado numa canga e os dois puxam junto o arado. E o arado, ele tem uma lâmina na frente dele que vai rasgando a terra. E os bois puxam com muita força, porque a terra é dura. E a pessoa que segura no arado, como se fosse segurar ali no guidão de uma bicicleta, segura firme com as duas mãos
e não pode olhar para trás. Porque senão o arado pode sair daquele sulgo aonde está arando e pode provocar um acidente. E também tem que ir desviando das pedras, porque lá na terra de Jesus havia muitas pedras. E eles plantavam no meio daquelas pedras. Só que o arado não podia pegar naquelas pedras. Por isso que Jesus faz essa comparação. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Este olhar para trás aqui, nos estudos que a gente faz da Bíblia, significa a pessoa querer voltar a viver uma vida antiga. Aquela pessoa que vivia uma vida mundana, uma vida de pecados. Uma pessoa que se converteu, voltou para Deus, mudou de vida, encontrou Jesus, está numa caminhada na igreja. Só que de repente começa a ter saudade do passado. Começa a querer voltar atrás, voltar para aquela vida antiga, aquela vida de pecado, de prazeres. Este olhar para trás que Jesus fala. A recomendação que Jesus dá hoje para nós, aqui nesse evangelho, é que nós mantenhamos nossos olhar para frente, nosso olhar sempre para frente, que é o Senhor. Que o Senhor nos dê, pedimos hoje que o Senhor nos dê a graça da perseverança, da fidelidade, no nosso chamado, na nossa vocação, seja qual for que o Senhor nos chamou. Ele chama todos nós, todos têm uma vocação aqui neste mundo, seja ela qual for, no estado do qual o Senhor nos chamou. Seja você religioso, religiosa, sacerdote, celibatário ou aquele que o Senhor chamou para o matrimônio. A gente pode viver a nossa vocação no estado de vida que o Senhor nos chamou. Mas ninguém está dispensado de servir o Senhor. Ninguém. Servir no teu reino, porque Jesus dá a possibilidade para todos nós de servir aonde nós estamos. Com sabedoria, discernimento, vigilância e, acima de tudo, perseverança. Nunca se cansar. Nunca se cansar de rezar, de ler a palavra de Deus, de meditar, de ir à missa, comungar, viver uma vida sacramental. Porque trabalhar na igreja, todos nós sabemos que vamos ter muitas tentações. Sobretudo, aquele que trabalha no reino de Deus sofre muitas tentações. Não podemos desanimar e querer largar tudo para lá. Teremos provações, sim, teremos muitas provações. Teremos doenças, dificuldades, perseguições. Não podemos deixar de seguir a Deus e servir. Nós precisamos ser perseverantes. Que a gente não coloca a nossa mão no arado e ficamos olhando para trás. Mas que nós tenhamos um olhar fixo para frente, um olhar para Jesus. Fazer tudo por amor ao reino de Deus. Porque se nós não seguir Jesus, ele passa e vai embora. E nós ficamos sozinhos. Então vamos seguir sem parar nos momentos difíceis da vida. Sem desanimar. Porque Deus ele vai nos ajudar na nossa caminhada. Te convido a pegar o Evangelho, está em São Mateus 8, de 18 a 22. Rezemos pedindo ao Senhor que o Espírito Santo já vai nos iluminando para nós bem acolher a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vá. Jesus lhe respondeu:
As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Um outro discípulo disse a Jesus: Senhor, permite primeiro que eu vá sepultar meu pai? Mas Jesus lhe respondeu: segue-me. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado início de semana, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.